meus amigos, estamos começando aqui mais um Crer Podcast, esse podcast esplendoroso que você encontra aí no YouTube, nas plataformas de áudio. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que veio direto de Bragança Paulista, um filósofo, né? Tá aqui para compartilhar algumas coisas que Deus tem construído na vida dele, na casa dele. E um dos temas que a gente vai falar aqui é sobre leitura, porque esse cara é um mestre, é um cara que inspira muitas pessoas na leitura bíblica, né? Ele tem um labor, vai poder falar um pouquinho sobre isso. E eu tô falando do Léo. Cara, tá bem? Bem, obrigado, que honra. Que honra receber você aqui. E eu não vou fazer a piada da tatuagem, não. Beleza. Mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra galera, falasse um pouquinho sobre você, de onde você veio, né, das tuas raízes. Muito bom. Primeiro, obrigado pela honra. Pra mim, sempre muito bom poder participar de programas assim. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, tenho 26 ou 27, quando você for ouvir esse podcast, faço na quarta-feira que vem. Sou casado com a Ellen, já faz 8 anos, a gente casou bem novo, e agora sou pai do Teófilo, de 6 meses de idade, aí, o meu pequeno Teófilo. Eu sou natural de Cambuí, Minas Gerais, cidade que eu nasci, e eu me converti lá. Então, no ano de 2012... eu me converti também, estou indo para 10 anos de conversão. Eu me converti numa igreja pequena da cidade. Eu estava na escola e uma das meninas que estudavam na mesma sala que eu ia fazer aniversário, e o pai dela, é o pastor da igreja, e me convidou. O perigo tá aí, o golpe Então, tá aí. Exato. Aí a gente foi, eu conversei com o pastor da igreja local lá, e ele foi muito sábio no lidar comigo, foi muito inteligente, cuidadoso nas palavras. Conseguiu mesmo naquele momento ganhar meu coração e tal. E me convidou para ir para um culto de ensino, cara. Me converti no culto de ensino, numa quinta-feira. Lembro certinho. Me converti no culto de ensino. E comecei a ir na casa desse pastor, porque eu estava com fome, sede de aprender. O pastor Wesley, aliás. E como todo novo convertido, tinha uma fome, um desejo de aprender sobre Cristo. Então ele começou até ele que me estimulou a desenvolver o hábito da leitura, porque ele também lê muito. E me deu livros e falava, ó, lê sobre isso, e Bíblia e tal. E por fim, acabou que eu casei com a filha desse pastor, que é a Ellen. Olha o golpe. Já peguei tudo, já peguei completamente o discipulado, a filha. E agora chega lá, já deita no sofá, liga a televisão, tranquilo. Então, a Ellen, minha esposa, né? Na época a gente só conversava e tal. Depois de um tempo a gente começou a namorar. E foi esse meu processo. Com o tempo, fui crescendo, desenvolvendo ali, por meio do discipulado, sendo cuidado por ele, também pela igreja, pelo presbitério da igreja. Assumi liderança de jovens e tal. E depois de praticamente 6 anos, a gente recebeu uma orientação de Deus, a gente estava orando sobre isso, para transicionar. A gente queria muito ter um tempo fora de Cambuí, porque eu nasci lá, então todo o meu processo de criação foi lá, trabalhei apenas lá, e eu queria muito ter uma experiência fora de Cambuí, e aí Deus nos abriu a porta de estar em Bragança Paulista agora na família de Zascope, já faz 4 anos também que a gente está lá. Massa. Eu acho que quando eu te conheci foi em eu não sei se foi na virada de ano que a gente passou na igreja que você era de Cambuí, né? Isso. E depois a gente se encontrou numa conferência que você fez, na época que vocês eram líderes de jovens, foi né? o último evento nosso oficial lá. Massa, bacana. E como que foi essa transição, né, para Bragança e como que foi essa entrada, né, para a família Dizascope, né? Vocês começaram no movimento e depois foram para a igreja da família Dizascope? Como que foi isso? A gente tinha muito desejo de sair de Cambuí. Né? A gente tinha um desejo de conhecer novos ares e a gente estava orando, tanto no meu coração quanto na Ellen, era algo que queimava. A gente tirou 6 meses de oração, cara. Assim, para que Deus abrisse as portas e nos desse a oportunidade de estar caminhando, conhecendo outras pessoas. E um dia que o Leandro Vieira pregou nessa conferência que você estava, eu lembro que eu entendi muito claro de Deus que a gente precisava dessa temporada fora. E que meio que tinha sido um aval ali do Espírito Santo dentro do meu coração para isso. Lançando vocês. Isso. E na mesma hora, eu lembro que eu estava no chão, assim, no meio da adoração, e aí eu chamei a Ellen, falei, nega, chamei ela de nega, e falei, nega, cara, entendi que é pra gente ir. E nessa conferência o Douglas estava. Então acabou que eu desenvolvi uma amizade com o Douglas nessa conferência. Então vocês não se conheciam antes? Não, só de conferências assim, mas eu via muito normal. Isso. E aí a gente começou a conhecer. E aí ele me contou como estava acontecendo a família Dizascope lá. Fazia pouquíssimo tempo que ele tinha começado. E ele contou e tal. Eu falei, cara, é isso. E aí a gente mudou. E nesse tempo de transição, a Ellen foi transferida
para uma unidade, ela trabalhava no banco, na época, no Santander, ela foi transferida para Extrema, que fica mais próximo de Bragança Paulista. E aí a gente entendeu como resposta de Deus, a gente foi. Eu pedi a conta do trabalho e tal, porque Extrema é um grande centro logístico de Minas Gerais. Tá. Grande centro logístico. E a minha primeira formação é logística. Aham. Então eu falei, cara, eu vou pra lá, a Ellen tá trabalhando lá, ela é bancária, geralmente o bancário tem um bom salário, ela segura as pontas no início, depois eu mando o currículo, mas eu fui e tirei, fiquei 4 meses, cara. Baseada na palavra que vocês tinham recebido, Isso. confiado em Fiquei 4 meses em casa, sem trabalhar. Esse processo foi muito intencional. Acho que foi muito intencional, né? Porque quando vocês já tinham recebido a palavra de que era para ir, e aí ela foi chamada para essa transferência, Isso, ou cara. surgiu a... Ela foi chamada, mano. Que louco. Ela foi chamada em Extrema. E aí a gente foi. Eu creio que Extrema foi só um tempo de transição, Sim. entre aspas. Porque a gente ficou 6 meses em Extrema. Não Aham. criamos nenhuma raiz lá. Nenhuma. Somente o banco que a Ellen estava trabalhando. Sim. E depois, então, no final de 4 meses, o Douglas me chamou. Já estava participando da igreja, então a gente chegou junto com a igreja. A igreja começou, nós chegamos. Foi questão de 1 mês de diferença, assim. Aham. E o Douglas me chamou e falou, cara, vem fazer um freelance aqui no escritório, ajuda a galera na logística lá, porque ele sabia que eu tinha experiência. Falei, demorou. Eu fui e tal, foi. E aí eu lembro que no último mês do meu seguro-desemprego, assim, eu falei pra ela, eu vou segurar até o último, cara, porque eu creio que eu vou trabalhar no Desascope. E aí chegou no último mês, porque acontece, por logística ser um centro logístico, eu já ter formação, ser novo, experiência na área, Sim. se tivesse mandado em qualquer lugar lá, cara, lá, graças a Deus, tem muita oportunidade de emprego, a cidade de Extrema. Fica a dica. Fica a dica, aqueles que estão desempregados. E aí eu falei, cara, se eu mandar, vai chamar. Aham. Eu tô ligado que vai chamar. Então eu segurei até o último. E aí, mano, foi muito louco. No último dia, que tipo, era o limite, no outro dia eu teria que sair, mandar currículo. O Douglas mandou um áudio. Mano, vem aqui, queria conversar, oficializar uma proposta pra você. Ó, Nossa, chorei, cara. Chorei igual criança. que louco. Aí fui. E você imaginava essa proporção que tomaria? Porque o movimento já era bem o movimento, conhecido, né? sim. O movimento tem 11 anos. O movimento tem 11 anos. Já tinha uma força bem grande. Sendo Ministério de Jovens da Igreja do Pastor Josué Gonçalves, depois se tornou Movimento Online, Sim. e hoje independente, né? Massa. Então, não, cara, não tinha. Tava na igreja, um irmão congregando, participando das células lá, que a gente chama de DNA, do culto, caminhando ao lado do Douglas e foi muito agraciado, assim, por Deus. Eu sei que é algo muito valioso poder estar ao lado de uma das pessoas que é talvez uma das maiores referências Sim. do Brasil aí para todos os jovens e pastores aí. Sim. E é muito e é legal porque esse ministério do Desascope faz muito jus à tua caminhada, né? De ensino, Isso, né? sim, do teu sim. chamado. Tudo Mas mais. assim, Bem bacana. eu entendo, e até uma dica que eu dou para vocês que estão assistindo, é que sempre que você está debaixo de um cuidado paterno, Aham. isso vai liberar seu destino. Sim. Então o que aconteceu? Quando eu comecei a caminhar com o Douglas, ele começou a me discipular, meio que meu ministério deslanchou, cara. Porque era um mestre, ele tem uma vocação bem mais mestral de ensino, então desenvolvendo um outro mestre. Então meio que, tipo, sei lá, cara, Massa. foi uma graça mesmo que o Senhor derrubou assim e desenvolveu muito. Talvez que eu não cresci em tanto tempo, e não por nada, mas é porque precisava ter aquele tempo de fundamento, Sim. mas depois foi algo que deslanchou, assim. Então essa figura, a gente não usa esse termo, a gente nem gosta muito de paterna, meu pai espiritual, Sim, sim. não. Mas ele exerceu uma função de paternidade e de mentor, melhor Sim. palavra, mentor. Ele exerceu essa função de mentor e exerce até hoje sobre mim. Então aí, cara, foi algo bem, bem indescritível, assim, não tem como eu explicar. E a referência que ele tem também, né? Do mentor, que é o pai dele, Sim, né? sim, Jesus é um monstro, cara. Sim. E hoje, dentro da família Desascope, o que você faz lá? Isso. Eu sou tempo integral na igreja, trabalho tempo integral. E eu trabalho focado para a área do ensino. Legal. Então eu sou full time cuidando do ensino da família Desascope. Nós Isso, temos você fala família igreja. O ensino dos membros. Da igreja, isso. Da igreja, e acaba que também eu participo do movimento. Porque assim, são duas coisas. Sim. Tá? São duas coisas. O movimento e a igreja. São duas coisas diferentes, cada um tem seus funcionários, as suas coisas. Acaba que por ser Desascope emenda, né? E são as mesmas pessoas que contribuem no outro. Então vamos supor, né? O exemplo. A Kelly, a Soraya, o Wesley, tá no movimento, mas também tá na igreja. Então acaba que se mistura.
E eu também faço parte do movimento, cuido da mentoria, tenho um curso na mesa lá, mas o meu ponto de trabalho, de ofício, de vocação mesmo, é na igreja local. E é isso, a parte de ensino. Por quê? A gente tem o CID, que é o Ministério Infantil, a gente tem conteúdo dos DNAs, a gente tem o culto de ensino, toda a área voltada para ensino, toda a parte de conteúdo da igreja passa pelo meu filtro. Entendi. E de uma equipe que está junto comigo, que me ajuda nisso. Mas eu meio que sou aquele que vai padronizar o conteúdo que está sendo postado, ensinado. Deixar tudo com a mesma cara. Dentro do nosso padrão teológico ali. Legal. E, então, falando desses dois, essas diferenças, né? Do movimento e da família. Qual que tem sido o papel da família Dizascope com relação à Bragança Paulista? Qual que é a responsabilidade que você enxerga ou que você tem, né, como membro ali da família Dizascope em relação ao lugar onde vocês estão alocados ali? Cara, é encarnar a mensagem. Por que acontece? O movimento Dizascope, ele também é conhecido em Bragança Paulista. Então muitas pessoas veem um vídeo, assistem, acompanham no Instagram e tal. Mas uma dificuldade nossa é que a gente não tinha uma galera que encarnava aquilo que a gente estava pregando. Porque a gente estava Era tudo muito solto. Era tudo muito solto. Então, tem um da igreja lá, X, outra da igreja Y, enfim. Então, quando a gente planta a família Dizascope, e ainda está sendo plantada há 4 anos, está num processo de plantação, a gente planta com essa mentalidade, vamos encarnar aquilo que nós estamos pregando. Então, a família veio como essa encarnação do ministério Dizascope como movimento. Entendi. Foi isso. Então, é isso. O nosso sonho é ser Cristo em Bragança Paulista. Caminhar como uma família de filhos semelhantes a Jesus naquele lugar. E aí isso como família Dizascope. E aí como movimento, rola, assim, eu não vou dizer um peso, mas na verdade acaba sendo um peso de responsabilidade, né? Porque principalmente depois da pandemia, né? Antes a gente já tinha muito vídeo, muitos canais rolando, mas depois da pandemia deu um boom. Porque todo mundo em casa vendo, né? Tenho conteúdo, vou começar a criar alguma coisa. E tendo uma câmera e um microfone, cara, você fala pro mundo. Se o mundo vai ouvir outra coisa. Mas você fala. Mas você fala. Na intenção, né, de alcançar os 20 ali seguidores, mas às vezes do mundo todo. Mas tem uma responsabilidade do que é falado, né? Vocês são um ministério principalmente de ensino. Isso. Né? É um ensino inteligente da palavra. E, cara, qual que é o peso que isso traz para vocês? Sempre que você, por exemplo, vai criar um conteúdo, vai auxiliar em um conteúdo para o movimento, ou o Douglas está criando, ou alguém lá dentro está criando um conteúdo, por exemplo, vocês têm a plataforma Na Mesa, que é uma plataforma de ensino, vocês têm os vídeos no YouTube, tem as séries dentro do YouTube, tem a mentoria de liderança, né? Que eu faço, inclusive, a mentoria lá com vocês. Mas qual que é o peso que isso traz para vocês? Vocês têm noção desse peso, dessa responsabilidade do que está sendo passado? Porque o mundo está vendo e eles não podem aprender algo errado. Eu não posso falar nada que seja fora de contexto bíblico. Porque é o que acontece hoje com esse boom da internet. Sim. Tem um monte de gente gravando, grava o que quer, fala o que quer. E tem muita gente consumindo coisas que muitas vezes são antibíblicas. Né? Então, como que vocês enxergam agora como movimento Dizascope essa responsabilidade sobre o mundo que olha para vocês? Cara, sim, a gente tem consciência da nossa responsabilidade, mas nós não temos consciência da dimensão de público. Sim. Então, vamos supor, às vezes a gente vai em algumas igrejas, né? Acaba que daí você fala, puxa, quanta gente, cara, tá ouvindo. Porque números de visualizações, sei lá, tipo, Salomão, vaidade, entendeu? Sim. Uma parada que não tem muito sentido. Agora, quando você vê alguém vindo falar com você, cara, o vídeo mudou a minha vida. Mano, a sua fala, a sua postura mudou a minha vida. Aí você fala, caraca. Então, é isso. A gente tem consciência da nossa responsabilidade, por isso que a gente zela muito pelo ensino das escrituras, pelo evangelho. O evangelho é a centralidade da nossa vida, da nossa pegada no Dizascope, é tudo por causa de Cristo. Essa é a ideia. Para ser uma cópia de Jesus. E a dimensão não, cara. A gente vai nos lugares, e eu falo até mesmo do Douglas, né, que é muito mais conhecido que todos nós que estamos lá, não tem essa consciência, cara, porque é um público que você não tem noção de quantas pessoas alcança. Sim. Você vai nos lugares, só você ouve. A gente vai em alguns lugares, e aí o cara fala, cara, comecei uma empresa, por causa da mentoria, a empresa sustenta a minha família hoje. Uau. Esse ouve, você fala.
aquilo que nós falamos lá, cara. Fala, mano, incrível, velho. Que louco. Então é isso, sabe? E é tudo muito intencional, por exemplo, vocês gravam pensando assim, cara, eu tô sendo intencional nesse assunto porque eu preciso que quem me ouvir de fato mude pra isso que eu tô falando. Sim. Ou vocês fazem assim, não, vamos gravar porque eu acho que isso é importante o pessoal saber. Não. O movimento de Zescope é um movimento de capacitação para a igreja. Tá. A gente dá ferramentas para que a igreja seja capacitada, para que os irmãos se tornem semelhantes a Cristo. Isso seja presbiteriana, Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, seja qual for. Se declara Cristo como Senhor, nós estamos lá para capacitar. Estamos lá para dar ferramentas de auxílio para essa galera. Então, sim, completamente intencional. Mas a gente é muito cuidadoso nesse ponto. O Douglas é muito cuidadoso no conteúdo, em tudo que a gente faz, porque a gente sabe que de alguma maneira vai impactar a pessoa. Entendeu? Seja uma, seja duas, seja 1000, seja 100 mil. Vai impactar. Então, é nessa mentalidade que a gente trabalha. É interessante. Aqui a gente participou agora, né, da Conferência Ruiz, não sei quando o pessoal está assistindo, mas rolou uma conferência aqui. E esse era um dos pontos que pegou muito a gente, porque quando a gente criou o movimento Ruiz, a gente criou muito assim, líderes de jovens liderando jovens, porque tem que ter culto de jovem na igreja. Sim. Então a gente começa entendendo ainda que existia um chamado, né? Mas a gente começa muito assim, fazendo porque tem que ter, né? E aí a gente começa a ver uma galera vindo e comendo, e essa galera não fica aqui com a gente. Pô, o culto foi massa, vou congregar com vocês. Não rola isso. Então a galera vem, come e vai embora. E aí a gente falou, mano, pra onde que essa galera tá indo? E aí a gente começou a ver que era um pessoal que vinha e levava para a igreja. Ótimo. E vinha levar para a igreja. E isso é fantástico, né? Isso é uma coisa que o Dizascope faz muito bem, né? Que é essa questão de ferramentar as igrejas. Como... A gente não é uma força centrífuga. Isso. Então, quando você olha para uma máquina de lavar roupa, né? Sim. Ela é centrífuga. Ela puxa para dentro. Nós somos centrípeda. A gente joga para fora. Então, a gente irriga. É a mensagem de Paulo Borges, que é um pai na fé pra gente, alguém que nos orienta muito. A gente irriga a nação. Então, a gente não suga a nação. Porque esse é o problema. Dá medo quando o povo fala, vamos mudar pra Bragança Paulista. Eu falo, não, muda não, mano. Você tem que ficar aí. É tudo muito mais fácil, né? Você Exato. lugar que tá... Por mais que são 4 anos, mas pra quem olha de fora, tá pronto. Exato. Então é mais fácil chegar lá. Mas também não. Chegar lá vai ver. Porque é bonito, eu sempre falo, a frase é bonito, mas não é romântico. Entendeu? Sai uns raios, quando tem reunião de liderança, dá uns é normal, coisa de igreja, né? Os crentes é uma bênção, cara. Eu tava vendo, foi o quê? Acho que foi o dia do aniversário do Douglas. E aí vocês estavam lá honrando a vida dele e tal. E aí eu não lembro, não sei se foi acho que é Thiago, cuida dos jovens lá. Não sei se Robson. Robson? Cuida de jovens ou Robson? Não sei, foi o que falou de propósito. Thiago Marques. E aí ele falou, a gente tem os nossos pega aqui e tal, mas eu te amo. Eu falei, mano, os caras igual a gente. Não, tem. Senta na mesa lá, geralmente quinta-feira, nossa reunião, né? Ih, meu amigo, sempre tem lá. Só que assim, é uma correção em amor. Porque o que acontece? Se eu chegar em algum lugar e dar um tapa em alguém, é uma agressão. Sim. Se eu chegar em casa e dar um... Agora não, porque o Theo é um bebê, né? Mas se um dia ele fizer arte, e ele vai fazer, certeza, e eu der um tapa nele dar um tapa para corrigir ele, aí sim é uma correção. Sim. Porque não é uma agressão. Por quê? Porque a gente tem um vínculo familiar. Exatamente. Então, quando a gente tá sentado na mesa ali, e às vezes tu toma um tapa, não literal, mas né, no diálogo, não é agressão, é correção. É uma correção. Massa. Entendeu? Agora, diferente é se eu chegar aqui na igreja, e aí eu fui lá e em alguém. Mano, nem me conhece, velho. Como é que você bateu em mim aqui, entendeu? Agora, vamos supor, o pastor da igreja local fazer essa correção, ele tá fazendo em amor. Então, é esse o nosso foco, cara. Corrigir em amor, em família. Massa. Porque é mais saudável e tem menos risco de dar problema. Mano, andar sozinho não vai dar certo. É perigoso, né? É perigoso. Vai gerar o profeta amargurado, é o profeta triste, enfim. E eu vejo que você posta lá no seu Instagram, né, os seus períodos de leitura. A gente daqui a pouquinho vai falar sobre a leitura. Mas eu vejo que você posta muito conteúdo, né, nos seus stories, abre para perguntas e tudo mais. Isso já era algo real ou você viu essa necessidade ou a oportunidade de compartilhar algo depois que você começou a se envolver mais
com o movimento Jesuscope, pelo que você produzia também ali, né? Foi uma ferramenta que você encontrou ou não? Você já tinha esse hábito com o Instagram, por exemplo? Bem menos, né? Ah. Bem menos. Tinha, mas bem menos. E por orientação do Douglas, na verdade. Ele falou, cara, você tem que começar a documentar e mostrar pra galera o que você está fazendo que pode edificar. Então eu tenho essa facilidade com disciplina. Eu tenho essa facilidade. Eu nasci. Tem gente que tem uma dificuldade com a disciplina. Eu, no meu caso, nasci com a facilidade. Deus me deu essa graça de ser disciplinado, que às vezes também é ruim. Porque quando eu quero descansar, a disciplina fica ali me condenando. Tipo, não, cara, né? Enfim. Então, eu comecei a registrar aquilo que eu faço. Então, todo dia eu levanto cedo, tenho meu período de oração, meu período de leitura bíblica. Às vezes o Theo tá no colo, às vezes o Theo tá dormindo, depois eu vou ler. Então, eu só estou documentando aquilo que eu faço da minha vida. E é muito louco que isso inspira pessoas. E até um encorajamento, né? Porque quantos Leonardos, quantos Douglas, quantas Valérias, quantos... Seja lá o que for, tá por aí adormecido porque não documenta aquilo. Então, cara, tá cheio de gente ruim fazendo as coisas na internet. Sim. Cabe a nós agora querer mudar essa realidade. Sim. Então, entre alguém ser motivado a fazer qualquer outra coisa que talvez, cara, na perspectiva bíblica é um gasto de tempo, e alguém me vê lendo as escrituras e isso inspirar a pessoa, meu amigo, que a pessoa veja eu. E é aquilo, né? É o que você falou, né? O lance Salomão, não é a questão da vaidade de saber quantas pessoas vão te ver. É a questão de você fazer esperando que uma seja mudada. É uma. É isso. Se uma mudar, puxa, feliz demais, cara. E você falou que você é formado em logística, mas você tem outra formação. Isso, filosofia. Filosofia, Minha segunda cara. Filosofia. Doideira. Como que foi isso? Loucura, né, cara? Sei lá, tava lá. Então, eu sempre fui um cara muito curioso, né? No que diz respeito à vida. Sempre eu gostei de trabalhar com essências, assim, cara. Tipo, eu perguntava umas paradas pro meu pai, assim, né? Pai, o que é a vida, pai? Aí meu pai olhava pra minha cara. A vida é a vida, mano. Vai comer areia lá, vai correr, sei lá. Então, eu sempre gostei muito desse aspecto conceitual da parada, né? Trabalhar com aquilo que a gente chama de uma pergunta de última instância, ou então uma pergunta de segunda ordem, que é essa pegada das essências das coisas e tal. E quando eu percebi que na história a filosofia sempre cruzou o caminho com a teologia, eu falei, cara, acho que vou fazer filosofia. E aí eu lembro que na época apareceu um vestibular da Mackenzie, semipresencial, então eu estava ainda em Cambuí quando eu iniciei o curso de filosofia. E aí então eu tinha que ir só alguns períodos na faculdade, conseguia conciliar de casa e tal. E aí eu fui, cara, me formei agora em agosto desse ano que eu me formei. Formei aqui em agosto. Que louco. Já em Bragança, então. E aí eu me formei ali. E eu amo, cara, achei um campo vasto, assim, uma área muito grande. E como eu disse, sempre ela cruza, tanto lidar com questões metafísicas, né? Quem é Deus, se existe uma eternidade ou não, se o homem tem espírito ou não. Essas paradas é algo que me encanta muito. Uau. E quando a gente... Eu vi você falando um pouco sobre filosofia em um vídeo, você estava falando um pouquinho sobre sua formação, e você falou sobre as correntes filosóficas, né? Que a tendência delas é a intenção de mudar o mundo. É isso? Isso. Como que é isso? A filosofia, quando eu falo do termo filosofia, eu tô falando de um mar, de um oceano de coisas. Sim. É muita coisa dentro da palavra filosofia. E tem várias correntes dentro da filosofia. Tá. E essas correntes têm um propósito de leitura do mundo, aquilo que nós chamamos de mundividência ou cosmovisão, que são sinônimos, a mesma coisa, e uma proposta redentiva. Interessante. Então vamos supor, o niilismo, que é geralmente uma das correntes que mais desvia os irmãos da igreja, por causa de Nietzsche. O niilismo prega que o mundo não tem mais valores fundamentais. Então não existe amor, não existe justiça. Você vive, você fala o que é justiça e amor, você vai viver conforme os seus padrões. É algo... Sou Isso, sou eu. Não existe uma verdade universal, não existe um valor universal, entendeu? Não existe generosidade num aspecto amplo. Então, vamos supor, se você ajudar alguém financeiramente, pô, generosidade. Se eu der uma cesta básica, pô, generosidade. Para o niilismo, não. Não, às vezes é só um ato de arrogância da sua parte, querendo mostrar que você é melhor que o outro. Entende? Então, usando o exemplo do niilismo. Então, é isso. Qual é a proposta redentiva
do niilismo, você se tornar um super-homem, que é aquilo que estava na mente de Nietzsche. Então, você se torna alguém muito correto simplesmente para o benefício que isso pode te dar. Sim. E é muito interessante, cara, que todas as correntes filosóficas e até mesmo políticas vai ter um plano redentivo para o homem, porque todas enxergam que o homem não está no padrão original. Ó, que louco. Todos percebem, olham e falam, cara, alguma coisa foi manchada. Tá errado. Alguma coisa foi depravada na linguagem Que de louco. Calvino. Então, é nessa perspectiva. E aí me encanta, porque é perfeito. Quando a gente lê um livro, até citei para os meninos, na hora que a gente estava vindo para cá, ou até lá na igreja que eu preguei agora à tarde, o livro de Sartre, que ele faz uma leitura do mundo. Ele fala que o mundo não tem propósito, o mundo não tem significado e que os nossos demônios são as outras pessoas. Eu falo, perfeito, Sartre. Você leu o homem dentro da depravação total. Caraca. Você fez uma leitura de um mundo Sim. sem Deus. É isso. Você enxergou perfeitamente o que é um mundo sem Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O processo redentivo não é um processo, é um homem. Cristo. Então, a filosofia é isso. Ela me abre a porta. Sim. Pra quê? Pra que o evangelho entre naquele lugar e transforme a vida da pessoa. Então, esse é meu intuito com a filosofia, cara. Que louco. Eu vou aguçar, eu vou mais gerar perguntas, estimular perguntas do que prover respostas. Uau. Na hora que a pessoa estiver em crise, pensando, cara, e agora o que eu faço? Eu falo isso. É nessa posição que eu queria. Por quê? louco. Porque vamos pensar sobre o evangelho juntos. E assim, não é uma graduação comum, né, que a gente vê Os outros procurando. Os outros procurando. Não é muito, não. Cara, lá dentro tem muita demagogia, tem muito radicalismo, tipo assim, não, você tá errado, não tem Deus. Ou não, você tem que se converter porque é uma briga muito assim, ou tem uma aceitação de um e de outro e é mais a... Eu estudei na Mackenzie, a Mackenzie é cristã. Sim. Né? Presbiteriana. Então, o professor, para entrar na Mackenzie, ele tem que ter uma confissão de fé cristã, seja católica ou protestante. Entendi. Então, entre aspas, facilitou o processo. Tá. Mas todo bom professor de filosofia, ou reformulando, todo professor de filosofia tem um filósofo de estimação. Entendeu? Os caras falam, sou nietzschiano, sou platônico, sou aristotélico. Então, aí sim, quando o evangelho, as escrituras entram em confronto com alguma teoria desses caras que geralmente eles se apegam mais, porque, como eu disse, a filosofia é um campo muito grande. Então, geralmente você se especializa em um. Entendeu? Você se especializa em um. Então aí sim, aí geralmente eles costumam tentar fazer alguma coisa, mas foi bem tranquilo pra mim, cara. Até porque também eu me preparei, no sentido de que eu vivi igreja local. Se eu tinha dúvida, eu levava pra minha comunidade, pedia ajuda. Tinha essa facilidade, esse acesso. E eu fui estudar filosofia na proposta redentiva, cara. Eu vou ressignificar essa parada. Quando você começou, você era ainda de Cambuí. Isso, de E Cambuí. como que foi quando você falou pro teu... Já era teu sogro? Já era. Como que foi quando você falou pra ele, cara, eu vou fazer... Porque é teu pastor e teu sogro. Isso. Eu vou fazer filosofia. Como que foi a reação dele? Cara, ele me encorajou muito. E disse pra tomar cuidado, claro. Disse pra tomar cuidado. Mas existe uma mística em cima da filosofia que ela tem poder de desviar pessoas. A psicologia, a filosofia são cursos que o pessoal tem um pé atrás, né? Mas a pergunta é, pode a filosofia ser maior que o evangelho? Cara, é isso. Pode a psicologia? É isso. Então, assim, na verdade, geralmente o medo vem de uma mente desinformada. Então, a única coisa que ele falou pra mim foi isso. Cara, vai lá, glória a Deus, toma cuidado. Sim. E vai lá, vai. Então, ele me encorajou muito nesse aspecto, entendeu? E eu sempre pensei nisso. Então, não tive nenhum problema. E até encorajo as pessoas que sonham, porque é uma área que precisa ser redimida, cara. Entendeu? A gente precisa de cristãos. O Pedro Dulce, que é um dos maiores referenciais para mim também, o Jonas Madureira, sem dúvidas. São pessoas que estão voltadas para o campo da filosofia. Uau. E tem esse aspecto redentivo. Vamos lá fazer filosofia cristã. Mostrar para esses caras que esse livro aqui, meu amigo, tem uma riqueza de sabedoria e conhecimento inestimável. E eu ouso dizer que superior a todos os outros. E é aquilo trazer, realmente, né, esse redimir é trazer de fato a originalidade, né? Porque o diabo não criou nada. Ele pegou tudo e distorceu, né? Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está assistindo, só para dar uma... Eu vi você falando, você fala bastante sobre cosmovisão também. Só explicando resumidamente assim para a galera que está assistindo o que seria a cosmovisão. Cosmovisão é o meio pelo qual você interpreta os acontecimentos do mundo. Ou, nas palavras mais de filosofia, os fenômenos. Tá. Então, desde criança, você cresce em um contexto social. Tá.
Então, cada um que está aqui nessa sala, as pessoas que estão gravando, a gente, cresceu em um contexto social. E, por vezes, isso vai formando o modo pelo qual nós enxergamos o mundo. Então, um exemplo. Você que cresceu em São Paulo. Você cresceu em São Paulo, né? Sim. Eu cresci em Cambuí, uma cidade de 30 mil habitantes. Tá. São Paulo tem quantos habitantes? Sei lá. É 11 milhões, eu acho. 11 milhões, 12 Faz milhões. isso, né? Então, você ver uma batida de carro é algo... Normal. Pra mim, não, mano. Eu Sério? vejo a batida de carro e falo, cara, bateu o carro ali. Vem ver! Por quê? Porque dentro da minha cosmovisão, aquilo é um acidente muito grande. Sim. É algo excepcional. Pra você crescer num contexto em que encostar na traseira um do outro toda hora é algo comum, não muda nada. Então a pergunta é, qual foi o meio interpretativo de um único fenômeno, mas que fez a gente chegar a coisas diferentes? Entendeu? Tá. Agora isso serve para várias coisas. Estou usando um exemplo simples como sim. um acidente. Então isso é moldado desde a sua família, do contexto pelo qual você passou quando você era criança. Então, Tem o lance do copo meio cheio, copo meio vazio, isso? mas pegar a coach aí, mas beleza. Então... Vamos! Solta o leão! A gente vai conseguir! Então, isso. Mas é sério, nessa perspectiva. Então por isso que tem pessoas que olham para uma coisa e tal. E assim... algumas pessoas falam que a filosofia, que a cosmovisão é uma lente como se fosse um óculos, mas não. Porque o óculos é possível você tirar para enxergar com neutralidade. A cosmovisão não. Eu vou julgar a sua cosmovisão à lente das minhas. Ou seja, é algo que é definido em você. Exato. E sempre vai ser tendenciosa. Eu nunca falo, vou analisar algo de forma neutra. Não existe. Não dá. Eu sou composto de eu e as circunstâncias que eu passei. Entendeu? Por que uma pessoa é mais destemida e a outra é mais medrosa? Pelas circunstâncias que ela passou. Então, se eu te falar, vamos investir, a destemida vai olhar e falar, vamos, porque vai dar certo. A medrosa vai falar, cara, pera aí que a gente tem que tomar cuidado. Pera aí, vou tirar o medo de mim para analisar as circunstâncias. Não tem como. Não dá. Faz Todos parte. nós, isso faz parte da gente, né? Tem um autor chamado Derrida, ou Derrida, o nome dele. Ele fala que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se não foi Derrida, foi Dirtley. Dirtley, foi um dos dois. Cara, e como que foi? Isso, assim, ficou claro que a escolha da filosofia tem muito a ver com o teu chamado. Isso. Né? Você trouxe por conta da tua vocação. Mas quando foi que você descobriu a tua vocação? Cara, ainda estou descobrindo. Tá no processo. A gente romantizou muito. Sim. Dentro da filosofia, de novo, já puxando mais um pouquinho disso aí, existe um termo que a gente chama de logocentrismo, que é a idolatria do logos, a idolatria da razão, a idolatria do porquê. Eu não faço enquanto eu não descobrir minha vocação. Cara, você tem que fazer até que se descubra. Sim. Entendeu? Eu limpei banheiro de igreja, eu trabalhei no voluntariado, eu preguei para criança, preguei para adulto, preguei para idosos, sei lá, tentei até um tempo aprender a tocar algum instrumento. E eu toco campainha desafinado. Eu vi que o louvor não é minha vocação. Minha parte de música ficou pra Ellen, graças a Deus. Que canta muito, né? Graças a Deus. Porque, tadinho, às vezes eu vou cantar pro Theo dormir, mano. Pai, aprende a falar, né? Pai, para. Pai, pelo amor de Deus, cara, tô tendo pesadelo aqui. Então, foi nesse descobrir, nesse caminhar. Porque o que acontece? A minha vocação é ensinar. Amplo. Pode ser biologia, pode ser física, pode ser música, pode ser ensinar, o que for. Agora a minha vocação é ensinar o evangelho e filosofia cristã. Então eu estou segmentando aquilo que Deus me chamou para fazer. E diante da revelação que Deus me traz, por aprovação da igreja, que a igreja também vai aprovando, eu vou descobrindo quais são as ferramentas necessárias. Então vamos supor, por que eu fiz filosofia? Porque eu fui chamado para ensinar acerca de uma racionalidade da fé, sem perder esse aspecto de devoção. Então eu vou fazer psicologia. Não, mano. Você não entendeu que eu não fui chamado para ser terapeuta? Eu fui chamado para ensinar a filosofia cristã, o evangelho. Então, você entende? Então, é nesse aspecto. Então, a gente não pode andar na moda da parada. Você tem uma vocação. E para isso, Deus te dá ferramentas que vai contribuir no desenvolver a sua vocação. Vai se cumprir ainda que eu não me desenvolva? Cara, sim, mas pode ser melhor se a gente se esforçar. Então é isso, Deus me deu graça. Para mim dar intensidade que Exato. você vai botar na... Então, é como Paulo vai falar, a graça de Deus na minha vida não foi em vão. Eu trabalhei e muito. Sim. Então, nesse aspecto. Você recebeu o dom de ensino. Pô, glória a Deus. Mas, meu cara, eu trabalho muito em prol disso também. Sim.
Eu não deixei a graça ser em vão. É Eu uma peguei construção. essa graça e tô trabalhando. E não vou parar de estudar, tem muita coisa pela frente ainda. Massa. Então, é muito disso. É você meter as caras mesmo e começar a fazer até você ir se Isso, descobrindo. exato. Legal. Um caminhar, é um caminhar. E sem pressa. E sem adoração do Logos. Cara, não fa... e é muito louco que a pessoa fica... Olha que loucura, mano. A pessoa fica inquieta porque não sabe a sua vocação, mas ela não fica inquieta porque ela não consegue orar. Ó, Então, o que é um vale fundamento. mais? O tempo de intimidade com Deus ou saber pra que eu nasci? Sim, Então, cara, você entende? A gente tá ficando inquieto pelas coisas erradas. sim. Eu tinha que chegar em casa e falar, cara, que raiva. Porque não consegui orar e ler a Bíblia hoje. Meu Deus. Cara, eu não vou conseguir viver sem isso. Sim. Não tem como, cara. Isso tá dando desespero. Eu chorava por causa disso. E não porque eu não descobri minha vocação, porque a vocação vai ser revelada ao longo do caminho. É consequência. Eu chego na sua igreja e falo, ó, recebe aí, irmão. Quer saber sua vocação? Chega na sua igreja e fala, pastor, onde o senhor tá precisando de alguém pra servir? Uau. No momento, essa é a sua vocação. Essa é a sua vocação. É estar para aquilo, né? Exato. E deixar a coisa acontecer. Exato. Agora, cara, você tem sido uma referência para muita gente na parte da leitura. Tanto que o tema que eu coloquei, né, é leitura, uma maratona intelectual. Que isso? Que isso, hein? Eu, mano, Filosófico. Ó, filosofei aqui. Mas, por que eu coloquei isso? Porque eu já vi você falando algumas questões sobre a leitura e fazendo a comparação com uma maratona, né? Mas eu queria que você falasse quais são os benefícios da leitura e você sempre gostou de ler, você aprendeu, isso foi um processo. Como que foi isso? Eu aprendi. Mais uma vez, o meu sogro teve um papel fundamental nisso. Ele que me foi dando o livro. Ele sempre me orientou no início da caminhada, eu ia lá conversar e tal, ele me orientava, ele falava, ó, lê esse livro. Ele tem livro de tudo, né? Porque Tem. Mas é que ele já tem muito tempo de crente, né, velho? Então, Quase a 30 Vanessa, anos. que é uma das primas da Ellen, ela comenta que ela falou, esse negócio de orar em línguas, como não, que é tudo isso aqui? ele Aí tem. ele falou assim, toma esse livro. Bom. É tipo a mãe do Cris com o xarope. né? Exato, Toma esse- sempre tem um. 30 anos já, cara, que ele tá nessa caminhada, então ao longo do tempo ele foi, né, Exato. construindo esse acervo pessoal. Sim. E aí eu chegava, vamos supor, com crise, pô, pastor, eu queria aprender a orar. Orar? Peraí, ia lá, lê esse livro aqui. Ô, pastor, agora eu quero aprender a dizimar. Dizimar? Peraí, lê esse livro aqui. Então ele foi me discipulando através de foi despertando. E, gente, tinha vez que eu chorava, porque eu não entendia o que eu tava lendo. Eu lia 3 páginas Você no não dia. tinha costume de ler? Não, fui começar a ler com 18 anos de idade. Você não falava, pastor, não, me explica. Mas... Sim, chegava lá desesperado, com raiva. Eu lia a Bíblia e falava, não entendia. Eu falava, pastor, sou retardado, não é possível. Não é possível, cara. Tem algum problema, pastor? Aí ele, não, cara, normal, véio. Você tá começando a sua caminhada. Você é um bebê na fé. Você tem que ter calma. E aí eu fui sendo cuidado nesse aspecto, ele foi me orientando e tal. Então começou aí. Começou aí o meu hábito com a leitura com ali dos 18 anos, por essa fome Tá. de aprender mais sobre Cristo. A segunda pergunta era qual? Desculpa. Deixa eu até voltar aqui. Os benefícios da leitura, Benefícios. né? Ótimo. Então, livros são ferramentas para uma finalidade. Tá. Livros não podem ser um fim em si mesmo. Entendeu? Então, por que você leu? Porque eu li. Não, é pragmatismo isso. É uma mentalidade pragmática, que é uma mentalidade da técnica pela técnica. O livro é uma ponte que te leva a um outro fim. Então, nos benefícios da saúde, cara, são indescritíveis. Ajuda na ansiedade, Sim. diminui sua ansiedade, ajuda você no sono, ajuda você a ter um raciocínio melhor, te ajuda a falar melhor, te Hoje, ajuda... Essa questão da ansiedade, você falou. Hoje você acha que é mais difícil a galera parar pra ler com tudo que tem, Sim. acelerando a... Mano, você abre o Instagram, quantas informações passam por segundo diante de sua mente? Tem uma pesquisa que fizeram, agora eu não vou lembrar direito, mas tem uma pesquisa que fizeram que eles compararam algo mais ou menos assim. O tempo que você passa no Instagram e no Facebook, se você convertesse isso em livro, você leria um número X de livros. Assim, um número absurdo de livros. Ó, uma criança, o Leandro Carnal fez uma pesquisa num livro chamado O Dilema do Porco Espinho, professor Leandro Carnal, professor da Unicamp, agora não mais, ele tá de âncora não, tá de apresentador da CNN. Ele fala o seguinte, que uma criança de 13 anos de idade no século XXI já recebeu mais informação do que o avô dela recebeu em toda a vida. Louco. 13 anos. Caraca. Por meio da internet. É uma benção, mas pode se tornar algo ruim. Nossa, mas é bem pesado, né? Porque 13 anos, cara. o que ela mais tá consumindo informação. é algo, né? O que ela tá consumindo é algo... E o livro, ele passou por um crivo, talvez um dos mais rígidos a ser passado, que é o crivo do tempo. Então, para e pensa, quando eu sento para ler Agostinho de Hipona, mais ou menos 330, 360 depois de Cristo ali, mano, são cara,
2000 anos. Sim. Que o negócio está no tempo e está sendo aprovado pelo tempo. Então eu tenho a oportunidade de sentar com um homem que viveu no ano 350 depois de Cristo. Ó. Então o livro tem esse benefício. Ele é atemporal, ele faz você viajar no tempo, aprender com pessoas que talvez... Eu amo Tim Keller, Sim. eu amo John Piper. E bem provável que eu nunca vou encontrar com esses caras. Entendeu? Mas eles te acrescentam. Eles estão lá em casa. Uau. Parte deles estão lá em casa. Eu posso sentar, pegar um livro e ler. Então são esses benefícios. E sempre nessa mentalidade. É uma construção. Os livros que eu leio não significa que são os livros que você deve ler. Tá. Porque eu tenho uma vocação, você tem outra. Sim. Então é isso. E que enxergar fazer que sentido. tudo é pra glória de Deus. Tem um lance que, não sei se você vai concordar comigo, dentro da leitura, o que eu percebo? O brasileiro, e aí eu vou falar o brasileiro porque é a nossa realidade, né? Não sei como que é fora. Mas o brasileiro, ele não, talvez ele não tenha sido ensinado a ler de maneira correta. Porque, por exemplo, na época de escola, eu não queria ler Iracema. Eu não queria ler o Curtiço. Memória de Brás Cubas. Nossa, eu não entendia Desespero, nada. Então era aquele trabalho assim que você fala, mano, O que eu tô fazendo aqui? o que você leu? Tipo, lê a contracapa, lê a sinopse. Já era. Porque era um conteúdo chato de ler. Eu lembro que o primeiro livro que eu li, assim, de comer, assim, que nem eu acreditei que eu tinha lido. Eu falei, caraca, li um livro. Foi Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Aí depois, e eu lembro que era uma época que eu trabalhava na rua, então, de boy, né? Então eu pegava um ônibus direto, vestido de guardinha mirim, né? E eu via na banca de jornal e eu falava assim, pô, saiu um novo. Então eu comprei Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias e tal. E foram livros que eu gostei de ler. Legal. Cara, como que você enxerga isso? Porque hoje no Brasil, a galera na escola não lê uma literatura que... O professor ele não analisa e fala assim, cara, você tem uma pegada para esse veio, lê esses livros. Né? Como, por exemplo, aconteceu no período da tua conversão com o pastor. Lê esses livros. Não, vai todo mundo ler Iracema. Tipo, hoje, e ainda não é nem uma remodificada, né? Não é nem uma... Não, é o NTLH, negócio cru ali, né? não é nem uma NVI. Né? É aquele negócio da época. Então, lê aí. Isso dificulta o gosto das pessoas por ler. Sim. Cara, a gente tem no Brasil hoje analfabetos funcionais. Pessoas que sabem ler, mas não sabem interpretar. A pior coisa do Instagram, cara. Você escreve um texto, você defende uma parada, a pessoa que defende a mesma parada vem brigar com você porque você escreveu o texto. E aí você fica, mano, você entendeu o que eu escrevi? Porque não é possível, cara. Entendeu? Algumas discussões são tão, usando o termo bíblico, tola, que você escreveu algo que você está defendendo, a pessoa vem defender a mesma coisa que você falou no texto, cara. Isto é, ela leu e não interpretou da forma correta. Louco. Então são analfabetos funcionais. Funciona, Aham. mas é analfabeto, porque não sabe interpretar. Então, sim, quem sou eu para falar isso? Mas eu acho que nós deveríamos repensar o nosso sistema de educação num ponto onde eu levo o adolescente, o jovem, a ler aquilo que ele está passando no momento. É ressignificar. Exato. Porque a gente não pesquisa... Então, boa parte dos nossos jovens e adolescentes hoje estão voltados para a área de programação, jogos, essa parada eles curtem muito. Está muito envolto no mundo online, no mundo virtual. Por que a gente não dá, então, um livro de programação? Um livro de como começou jogos online. Sim. Né? Vai fazer sentido. Exato. E sim, literatura brasileira, literatura no seu contexto geral é muito importante, mas para um segundo momento. Sim. Entendeu? Você não consegue estabelecer o hábito da leitura lendo algo chato, cara. Você vai ter que começar com algo que te dá prazer. Algo que te cativa, algo que queima dentro do seu coração. Então, nesse aspecto, acho que foi por isso que eu consegui desenvolver. Porque era algo que estava queimando meu coração. Queria aprender mais sobre as escrituras e sobre quem Cristo era. E aí aquele era o teu alvo. Então Exato. Então, fui aprender. Entendeu? Fui aprender. Que louco. Só que vamos supor, as Institutas de Calvino. Eu fui ler no ano retrasado. Estou com quase 10 anos de crente, então faz 3 anos que eu li as Institutas. Porque se fosse no meu início da fé, Não rolava. não faria sentido. Nem Eu não entendi. queria aprender sobre doutrina da eleição. Não queria aprender sobre a perspectiva calvinista de política, de direito. Por quê? Porque, cara, eu tava começando na fé, velho. Sim. Não faz sentido isso. Agora não. Agora eu tô num ponto onde eu tô criando meu edifício teológico, aprendendo a ensinar pessoas, Sim. a cuidar de pessoas, E aí agora faz muito dialogando sentido com pra você. Aí sim. Então agora eu leio. Que louco. E como que é? Você é muito sistemático? Você conta ali, eu vou ler tanto, depois vou ler mais tanto. Como que é? Você sabe quantos livros você lê por ano? Você se programa pra isso? Como que Sim. funciona? Eu sou bem sistemático, cara. É. Eu sou bem sistemático.
Até tem dificuldade de não ser sistemático. Quando eu vejo as coisas não sendo sistemáticas, me dá desespero. Sério? Sou bem sistemático, com números, assim, contas, eu tenho planilha de acompanhamento de leitura, fichamento, tudo certinho, assim. Gosto bastante. Então, assim, geralmente eu faço um cronograma trimestral de leitura. Então, geralmente eu abordo no trimestre um tema que eu vou estudar. Então, um exemplo. No mês passado, eu estudei a estrutura de pensamento por trás das religiões ocidentais. Tá. As estruturas de pensamento por trás das religiões ocidentais. Então, fui estudar diversos filósofos, fui estudar Doivert, fui estudar Francis Schaeffer, os caras que trabalham nessa pegada de filosofia, psicologia cristã. Então, durante 3 meses, eu só estava lendo sobre isso. Agora, final de ano, eu tô mais tranquilo, tô relendo o Mundo de Sofia para descansar um pouco a mente. Eu entrei numa vibe dos tempos pra cá, por causa da faculdade. Cara, mas é bom, é um romance, pô. É um menino de 12 anos de idade. Então, você tem que saber ler lá, cara. Então, por causa da faculdade, por causa do TCC, enfim. Então, eu entrei num ponto técnico, teológico, filosófico muito, muito grande. E aí, cansei. Falei, vou dar uma relaxada agora com romance ali, vou descansar um pouquinho a mente. Quantos livros você lê esse ano? Cara, até o momento não contei ainda. Ano passado foi 54. 54? E aí, ano retrasado? 54 também. Manteve ali a... Mantive. Vamos ver esse ano, né, com o Theo. Apesar da pandemia, eu ter dado uma oportunidade de leitura muito grande. Direto eu vejo você postando lá, chegando livros. Eu li bastante. Inclusive tem uma pancadinha de livro pra chegar aí da mentoria. Que legal. Dá pra chegar. E você falou que é sistemático, né? Então você tem uma hora específica pra você ler, tipo assim, esse é meu horário, Sim. isso aqui não troco. Sim, tem. Eu criei dentro da minha rotina de trabalho períodos de leitura, porque faz parte do meu trabalho. Hoje faz parte do meu trabalho estudar teologia, porque eu estou produzindo conteúdo teológico. Então, dentro do meu trabalho ali agora, eu encaixei o meu período de leitura e eu foco no meu período da manhã exclusivo em oração, leitura bíblica, meditação, intercessão, período de louvor ali. Quanto tempo você fica mais ou menos? No meu devocional, dá em torno de 2h30, 3 horas. No meu devocional. Isso, o seu devocional só voltado Oração, ali, leitura bíblica, intercessão, período de louvor, meditação da palavra. E aí no segundo momento, dá em torno de, sei lá, uns turnos de 40 minutos, meia hora, talvez uns 2 turnos aí, que vai dar 1h30 por dia. Vai. Eu vi você falando, você tem um curso na plataforma da mesa. Isso. Né, sobre como ler. A arte de ler mais. Arte de ler mais. E aí tem um lance que eu vi você comentando sobre as 40 páginas. Isso. Por quê? Porque tem uma galera que começa a ler e larga. E isso, na verdade, são pessoas que são tendenciosas a fazer isso em várias áreas, né? Então começa a ler e para no meio, mas também começa uma faculdade e para no meio, começa um projeto e para no meio. E como que é esse lance das 40 páginas? Foi um número que eu estabeleci, mas assim, ele é bem flexível, né? Mas é um número legal que você tem. Então, eu comecei a ler um livro, eu li 40 páginas e vi que ele não é para aquele momento que eu estou estudando. Então, glória a Deus, você vai deixar ele de lado. Então, só tem que tomar cuidado para não deixar isso se tornar um hábito da sua vida. Porque a nossa geração é extremamente intensa e pouco constante. E entre a intensidade e a constância, eu sempre vou ficar com a constância. Sim. Porque a constância é a longo prazo. Você percebe aquele cara que, vamos queimar, e aí um dia vamos queimar, e depois ele cai. Na mesma velocidade que ele subiu, ele caiu, cara. Sim. Não, puxa, negócio de Deus, cara. E aí envolve pornografia, aí envolve... Os altos e baixos. Então você fica, cara, ontem você tava ali falando que você ia queimar. Então, nesse aspecto, em relação à leitura, também eu sempre prego a consistência e a constância a longo prazo, porque isso vai construir coisas. Sim. Entendeu? Você nunca vê uma casa sendo levantada em 2 dias. E você não vai ver um argumento intelectual, uma construção intelectual sendo construída em 2 dias. Leva tempo, cara. O Jonas Madureira falou pra mim um dia, cara, Léo, estudar envolve suor, sangue e lágrimas. Naquele momento eu tava chorando já. Faltou só o sangue. Então, isso. 40 páginas e basta, mas com sinceridade. Ver se isso não está se tornando um hábito, né? Quantos livros você leu? Li 60. Nessa prática de 40 páginas e basta? 40 em 40. Não, mano. Não. Sim. Então, não, ser sincero. Pô, não é pra agora. Não é pra agora. Então, tudo bem. Pula, começa o outro e depois você volta. Eu fiz isso com o Nocaute. Eu não li, não. Eu comecei a ler e tal. Eu falei, mano... Aí eu comecei a ler Kryptonita. Legal. Aí já deu melhor. Apanhei Já bastante. foi melhor. Nossa. Foi embora.
Mas é pesado, apanhei bastante. John Bevere é muito... Cara, pesado. Muito bom, bom. recomendo. Muito bom. E eu vi você falando também sobre as pausas, né? Quando você tá lendo, você faz algumas pausas Isso. e você vai descansar a mente. Isso. E aí, como que é isso? Como que funciona essas pausas para quem tá começando a engajar? Depois eu vou pedir para você umas dicas, tudo mais, pra galera que tá assistindo. Mas essas pausas eu achei muito interessante, porque eu vi que você falou que você desliga, né, nas pausas. Como que é isso? Isso. Você pode comprar meu curso na mesa, você vai ficar sabendo. Então, arrasta pra cima. Não, as pausas são pausas intencionais. Então, Tá. tipo assim, a cada 20 minutos de leitura, 5 de descanso. Mais 5 de descanso intelectual. Então não adianta, acabei de ler, pô, cara. Deixa eu abrir aqui meu Instagram aqui pra eu ver. Não, mano, isso aí vai exercitar sua mente. Então, é descanso. Tá trazendo informação. Exato, eu paro por 5 minutos. Eu vou remoer, eu vou ruminar, mastigar novamente Tá. o conhecimento. Então eu sento, ou vou lá, eu sempre lá em casa, tipo, lavo uma louça, vou brincar com os cachorros, agora no caso, atualmente, pego o Theo e tal, alguma coisa que faça eu desligar e ruminar, mas fazendo um serviço manual também para mudar o contexto, descansar o foco da vista, é muito importante também fazer isso, e são extremamente necessárias, porque é nesse período que você aprende. Mentiram para nós, que até uma série que a gente tem na família Desascope, de que ler e aprender é decorar. E não é. Ler Tem nada a ver. e aprender é assimilar. Mano, 90% dos livros que eu li, eu não decorei nada, mas eu assimilei o conteúdo. Então, eu posso citar uma fórmula matemática para você, exemplo, uma fórmula de Bhaskara, né? Cita aí. Hã? Mentira. Não, a fórmula de delta eu lembro. Delta é igual a B2 elevado ao quadrado dividido por 4AC. Tá certo isso aí? Né? Delta. Tá certo? Fórmula de delta é algo em torno disso. Depois vocês podem Caraca, velho, pesquisar. isso aí eu não lembro. Então, mas assim, Mas aí a onde decoreba. eu uso essa parada? É. Essa parada? Não tem lugar, velho. E aí a questão da assimilação é completamente diferente. Não, porque você- acontece, eu li ali algo, então vamos supor, o John Piper escreve Em Busca de Deus, a teologia do prazer. Tá. Ele fala que nós vamos estar glorificando a Deus de forma perfeita quanto mais eu estiver me deleitando nele. Uau, Então naquele momento eu parei. Quais são os momentos que eu consigo deleitar ainda mais em Deus? que louco. Já era, assimilei o conteúdo. Aham, Eu aplico isso no meu dia a dia. que louco. Então, assimilação. Então você tá lendo o John Bevere. Sim. John Bevere, os caras falam, né? Kryptonita. Pô, legal. A gente pode decorar algumas páginas dele, mas a pergunta é como você assimila, aplica, puxa do livro. Imagina que, né? É que a gente tá com a Bíblia. Mas puxa isso aqui e fala, cara, aqui dentro. Como é que eu coloco isso no meu dia? Já era. Não Então, é só assimilação. Não são só Não páginas, é eu decorar. preciso viver isso. Você pode decorar o negócio e não mudar nada da sua vida. Então você assimila o conteúdo. Não é decorar. Porque os caras falam, acabei de ler e não lembro de nada. Mas você não vai lembrar no sentido de decoração. Sim. De decoração? Decoração não. De decorar. Decorar. Decoração é Decoração, decoração. né? De decorar. Você vai lembrar no sentido de assimilação. Sim. Você apreendeu o conteúdo em você. E o livro Kryptonita, eu recomendo demais, porque ele é muito isso, né? É muito da assimilação. Então ele começa falando sobre um assunto, aí ele fala, agora para. Dá uma descansada. Anota aqui sobre isso que eu ele foi falei. escrito desse jeito. Quais são o John os Bevere pontos- fala no início, eu lembro. É muito assim, muito pontuado. Quais são os pontos que você entendeu que, Isso. olha, para você e faz sentido, anota e faça essa oração. Muito bom. Né? Então você tem a opção de ler numa pancada, ou você fala, não, vou com calma. E aí Isso, você vai exato. lendo um e fala, e aí? tô Eu vivendo. lembro. Ele escreveu lá no início, que até ele indica que seja lido em 6 meses. né? Sim, sim. Eu acho que é muito longo, mas ele é o autor do livro. É o John Bevere. O que eu vou falar, né? É. Se ele tá dizendo. E aí, dá umas dicas pra galera, assim. Eu coloquei essa questão da maratona, porque foi algo que você falou, né? Que não é um negócio, você vai correr uma maratona, você já começa correndo, né, 30 quilômetros e quilômetros. Dá algumas dicas pra galera de como começar, né? Ou para aqueles que começaram, como não parar. Tá. Como que esse Tá. pessoal pode... 3 dicas fundamentais. Primeiro, leia o que queima dentro do seu coração, como a gente já falou antes. Tem que ler algo que está dentro de você, que você sente que você foi vocacionado para essa área, que você gosta muito. Então você tem que começar por isso, temas que te encantam. Sim. Né? Gosto de gastronomia. Começa por gastronomia, mano. Gosto de videogame. Começa por videogame. Comece pelas áreas que te encantam. Segundo, defina a quantidade de páginas e os horários que você vai ler por dia. Tem que ser um compromisso. Tem que ser um compromisso. Tipo, tomar banho, mano. Todo dia. Entendeu?
Algumas né? coisas Então, eu usei o galera. exemplo aí. Então, você vai pegar o livro, então vamos supor, tem 250 páginas, eu vou dividir pela quantidade de dias que eu quero ler esse livro. Aham. Sejam 30, sejam 7, sejam, sei lá, 15 dias, você pega e divide a quantidade de páginas pela quantidade de dias que você quer ler. Tá. E aí todo dia você vai lá e coloca um tique, um ok, entendeu? E aí você lê. Então você para um período que você não está tão cansado, logicamente. Então tem gente que tem facilidade mais ao ler, em ler de manhã, outros de ler à noite. Eu, no caso, funciono não de funciono manhã, à à noite também para mim bem difícil. E a terceira é faça rascunhos ou faça anotações e compartilhe o conhecimento que você leu. Compartilhar te auxilia. Você ensinar alguém Auxilia te faz muito você absorver assimilar, Mano, a Ellen é a minha maior cobaia filosófica. Tudo que eu leio de filosofia eu vou aplicar mais. nela. É formada em filosofia, você entende. Não, e as perguntas? Ô, negão, não sei o que você pensa sobre isso? Ela fala, o autor tava certo lá, cara. Ela respondeu igualzinho. Caramba, e eu errei. E eu que tava lá estudando Então, errei. então é nesse aspecto, compartilha. E faça resenhas, ou melhor, resumos, né? Faça resumos. Porque isso vai te ajudar a mostrar de fato se você compreendeu o que você leu. Legal. E assim, coisa simples. Ah, mas tá errado o português. Cara, é pra você ler. Você não tá fazendo uma prova. Você não vai mostrar pra um professor de português. É você que vai escrever algo sobre pra você, um diarinho ali. Sim. E aí você escreve. Que louco. É um lance de uma construção que vale muito mais a pena você gastar, sei lá, 3 meses em um único livro e assimilar aquilo do que você falar que... A quantidade eu li vários. não adianta. Com o tempo vai vir. Sim. É que esse é o problema. É o processo da... Porque chega no final do ano, agora, dezembro, final do ano eu vou postar quantos livros que eu li pra encorajar, pra motivar, pra inspirar a galera. E aí o povo pega, leu 3 livros no ano. E aí ele senta lá e fala, pô, Léo, mano, deu 54 livros, eu li 3 livros esse ano. Ah não, mano, larga a mão desse negócio aqui, nunca vou conseguir chegar nisso. Amigo, eu tô 10 anos nessa parada. Você começou a se ler quantos livros? Você Hã? lembra? Imagina, cara. Um era difícil terminar. Imagina, normal. Eu falei 3 páginas, eu não entendi, eu chorava em cima das páginas. Eu fiz... Direto o pastor vinha pregando, né? Ele falava, tem gente que tá há tantos anos na igreja, nunca leu a Bíblia toda. E aí teve uma vez que eu falei assim, mano, nunca li, né? Tá na hora. Eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia, eu gastei... Cara, eu acho que eu fiquei 2 anos e pouco Pra ler. E aí eu começava a ler, aí lia lá, Gênesis, parava. E aí... Levítico, geralmente Não, Levítico. Geralmente para Mano, Levítico. você pregou, você começou a pregar, você falou Levítico, você começou com Levítico, aí o pessoal já olhou e falou assim, mano, o cara manja. Aí falou Deuteronômio, o cara falou, mano, o cara é tipo, não sei nem Deus, mano. Mas eu comecei, e aí eu começava e parava. Aí daqui a pouco vinha aquela, não, preciso ler a Bíblia. Aí começa de Gênesis de novo e até o mesmo lugar, parava. E aí teve um dia que eu falei assim, eu comecei com uma galera primeiro, né, que eu falei assim, pelo menos a galera vai me incentivando o Isso, outro. exato. E aí foi só os soldados caindo no meio do caminho, tá ligado? Aí chegou uma hora que eu falei assim, mano, ou eu sigo ou vai ser a mesma coisa, vou ficar nesse ciclo. E aí eu lia, aí ia pro trabalho, eu lia. Cara, eu sei que eu fiquei 2 anos, mas eu terminei. Quando eu cheguei em Apocalipse, eu já tava chorando. Glória a Deus, é isso. Mas é louco. É porque a narrativa do evangelho é completa, começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Sim. E o que facilitou mais? Você ler livros te ajudou mais a ler a Bíblia ou ler a Bíblia te ajudou mais a ler livros? Ler a Bíblia. Até porque sempre eu dei preferência para a Bíblia. Legal. E dê preferência para a Escritura. É isso. Nunca troque. Entre a Escritura e um livro, fique com a Escritura. A Escritura é soberana. E busque É somente a ajuda Escritura, para poder só a entender, Escritura. né? Exato. Então, nesse ponto, o fundamento de fé nosso é a Bíblia. Depois, sim. Eu acho bom a gente ter 2 momentos. Sim. Porque os caras... Como é que eu leio a Bíblia e um livro juntos? Irmão, você tem que ter o olho, né? Um olhando Peixe no pro... gato. Um peixe não tem como. Então, o que você faz? Primeiro eu leio a Bíblia. Então, eu vou ler as Escrituras nesse momento. Num segundo momento, depois de um tempinho, eu leio o livro. Pronto, tá resolvido o seu problema. É fácil. Então, nesse aspecto. Bacana. E tem uma programação ali, né? Porque as Escrituras tratam de um aspecto da fé num contexto macro. Né? As Escrituras é o nosso pão diário. Então, o Senhor nos deixou. Na verdade, até mais uma vez usando as palavras do Jonas, que eu gosto muito dele, a palavra de Deus não é para ser lida, mas para ser devorada. Uau. Então, nós temos que devorar isso aqui, sentar e banquetear-se em cima disso aqui. E aí o livro? O livro diz respeito mais a uma vocação pessoal, a um entendimento, a um auxílio de um irmão mais maduro na fé, que pode me ajudar. Então é isso. E tenho certeza, cara, alguém maduro já escreveu algo sobre a vocação que você sonha em viver. Uau. Alguém já está caminhando no lugar que você sonha em caminhar. Já preparou o terreno para você? Já preparou. E tá lá, mano. Só ler. Só ler. Então é isso. Mas sempre dê preferência à escritura. Sempre a Bíblia. Eu lembro que o Douglas indicou um livro, Praticando a Presença de Deus.
Cara, Praticando a presença de Deus. Do é o irmão Lawrence. irmão Lawrence. Lawrence e o irmão... É o Smith irmão, Wigglesworth. Cara, aquele livro ali, a música que a gente cantou aqui na conferência, Melhor Amigo, aquele trechinho que eu falo, Jesus eu canto, me ensina a te amar mais, cara, foi uma experiência por conta desse livro. Porque ele começa com... É notório, assim, que quando ele começa a escrever, você vê um cara, quando ele termina, é outro cara. Na escrita, você fala, mano, não é a mesma pessoa. Que da hora. Não é a mesma pessoa. Pelo relacionamento que ele começa a citar, né? Ele conta, pra quem não conhece esse livro, são dois caras totalmente atemporais, né? Um de uma década, outro de... E eles tiveram a mesma experiência, né? Eles começaram a ter relacionamento com Deus e começaram a ter umas experiências loucas com Deus e eles relatam isso, né? E aí eles compilaram essas cartas e aí fizeram o livro. E aí eu lembro que eu tava numa bad, assim, tal, porque eu tinha acabado de escrever a música, era, tipo, faltando 15 minutos pra começar o culto, e aí eu fui lá e escrevi a música e tal. Mas tinha um trecho que não batia. Sabe quando você coloca aquele trechinho só pra dar aquela enchida de linguiça? E aí eu falo, mano, isso aqui eu não tô vivendo isso. E aí eu tava meio mal e tal, e aí eu fui tomar banho, que é o meu lugar secreto, né? Meu quarto secreto é de Bachueiro. Sabesp que lute. E aí eu tava orando e eu falei assim, Deus, caramba, eu sempre vacilo nesse pecado, tô sempre caindo nisso e tal, e isso me complica, me ajuda a parar de pecar. E aí, cara, eu tive que abrir a porta do banheiro e falar, amor, você ouviu alguma coisa? Que foi uma voz dentro do banheiro, assim. A impressão que eu tive é que tinha alguém dentro do banheiro falando comigo. E ele falou assim, não tem a ver com eu te ajudar a parar de pecar. Tem a ver com você aprender a me amar. Porque quando você aprende a amar, você não tem coragem de fazer algo errado e olhar no olho da pessoa como se nada tivesse acontecido. Sim. Né? E aí veio isso, cara, então eu preciso aprender a amar Jesus. Né? E aí vem esse trecho da música. Mas é justamente esse lance do absorver a palavra e falar, mano, como assim o cara viveu isso? A música ela tem uma finalidade pedagógica. Então, cante até se tornar verdade. Ó. Entendeu? Quantas músicas que falam eu te amo de todo o coração, a gente ama Deus de todo o coração? Pelo menos, não sei, acho que eu ainda não consigo. Sim. Eu ainda sou falho nisso. É esse lance de precisar, né? E ela é pedagógica. Um dia eu vi a Ellen cantando pro Theo, eu uso esse exemplo muito em várias pregações minhas. A Ellen cantando pro Theo uma música dos Patriarcas. E eu falei, ela falou, nossa, a Ellen nasceu na igreja, cresceu na igreja, toda igreja. E aí ela falou, isso aqui eu lembro que eu ficava na escolinha com 6 anos de idade, a menina tem 28 anos, e a tia cantava lá na Assembleia de Deus. Eu falei, nega, você lembra de uma parada de 6 anos de idade? Ela falou, lembro. E eu falei, parei pra pensar como a música é pedagógica. Porque a canção que ela aprendeu dos Patriarcas, ela tava cantando pro meu filho, cara, praticamente 22 anos depois de ter ouvido a música. Então, ela decorou, e eu falo os nomes de todos os patriarcas. Eu vou ficar lá, meu Deus do céu. Porque eu não lembro de todos, porque eu não ouvi essa canção. Eu me converti velho. Agora, né, vocês que cresceram num contexto de igreja, cara, tem muito mais facilidade. A música é pedagógica. Sim. Ela grava. Aí que tá o problema. A música é pedagógica, pro bem e pro mal. Tem coisa que está sendo cantada que... Exato. Fora de contexto Exato. bíblico total. E aí é o problema, porque a gente tá formando a mentalidade de uma galera em algo antibíblico e achando que tá cantando pra Deus. Sim. Então a música é pedagógica. Cuide disso. É a responsabilidade de pra onde você tá conduzindo essa galera. Exato. Então, e também nisso, eu canto até se tornar verdade. Sim. Até isso queimar dentro de mim de fato. E é um desafio. É um lance profético, né? E a gente vai caminhando já pro final. Eu quero falar de algumas curiosidades, perguntar algumas coisas aqui sobre curiosidades, mas aí eu já queria que já pegasse as perguntas. Eu não vou fazer todas, mas queria pegar algumas perguntas. Nossa, aqui. Olha. Deixa eu ficar com o dedo aqui, que isso aqui trava mais rápido do que... Toda a trava eu dou pra ele. Mas eu queria algumas curiosidades, cara. Primeira curiosidade, você já leu todos aqueles livros da tua estante? Não. Principalmente da capa verde. Cara, que tem uma fileira ali Aquela daquele coleção. livro. Eu falei, mano, Os Pensadores. O que é aquilo, mano? Não, aquele livro é de consulta, de estudo. Não é de leitura. Já li a História da Filosofia, já li a República de Platão, já li o livro de Agostinho que tá lá, que é Confissões. Os outros eu uso como pesquisa. Legal. Geralmente livros de consulta, né? Quando eu vou usar alguma tese teológica ou filosófica em cima de algum daqueles que estão lá, eu pego um trecho, entendo uma parte, isso é um livro de consulta. Legal. E quais os principais livros que você leu que você falou, cara, esses livros mudaram a minha vida? Tirando a Bíblia. Tá. Difícil. Porque
eu sou um pouco de cada livro que eu li. Então, são vários que me mudaram. Mas se eu pudesse indicar três que mudaram a minha vida de fato. Primeiro, vou começar de trás para frente, vai. O terceiro seria Cristianismo Puro e Simples, que o Lewis ele tem uma habilidade de falar com o novo na fé e com o velho na fé, de forma esplêndida. E, cara, puxa, o Lewis é incrível. É um cara que eu queria que estivesse vivo na nossa geração. Então seria esse o terceiro. Cristianismo Puro e Simples, indico muito. Cara, esse Tô livro falando é num muito... contexto geral, tá? Sim. O segundo, Confissões de Agostinho. Acho que todos deveriam ler aquele livro. Ser Bom. impactado pela tamanha maldade do nosso coração e pela tamanha graça de Deus por nós. E o primeiro, number 1, ainda continua. Number 1, na verdade. Number 1 não existe. Número 1, o Inteligência Humilhada. O Jonas Madureira foi o livro que... Cara, dificilmente eu choro. Eu terminei de ler o livro em lágrimas, cara. Eu vou mudar minha... Eu pedi de amigo secreto, fui lá na loja de desenvolvimento, pedi lá na empresa. Qual? O do Fábio Coelho, Batalha Espiritual. Ah, não, é muito top. É o mais sensato. Não, então, mas eu tô falando num contexto geral. Se você for falar de batalha espiritual, esse é o melhor. O Fábio é o cara mais bíblico que eu já vi. Ele é surreal. Não, ele é surreal. e cara, o Fábio é Dá incrível. até raiva, porque... O Fábio é um amigão querido, Dá. cara. Eu amo o Fábio, amo o Fábio. Cara, E esse livro... Porque batalha espiritual é um tema que foi, puxa, mó... Né, levar pra umas paradas muito místicas, assim. Sim. Bem mais mística do que espiritual. Né, tem diferença, mas enfim. O Fábio não. O Fábio é extremamente bíblico, cara. Traz a batalha espiritual, mas com fundamento nas escrituras. Algo muito rico, eu indico muito sobre isso. Sobre batalha espiritual. No contexto geral, são esses três. Cristianismo Puro e Simples, Confissões e Inteligência Humilhada. Massa. Umas perguntas aqui que a galera fez. Tenho dificuldade pra orar e ler. O que eu faço? Ora e leia. E lê. Até parar de ser difícil. Uma coisa que ajuda. Primeira coisa. Primeiro, nada a gente consegue fazer sem o Espírito Santo. Então comece orando, pedindo o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a orar. Porque Romanos vai falar que quando a gente não sabe orar, ele intercede por meio de nós, com gemidos inexprimíveis. Então, ele ora por meio de nós. Então, ore para que o Espírito Santo te ensine a orar. Faça uma listinha de oração de início. Mas vai ficar mecânico. Não vai ficar mecânico. Você está só lembrando de umas paradas. E aí você vai praticando. E a leitura é a mesma coisa, cara. A leitura é a mesma coisa. Agora, sim, é sobre não saber, ok. Não gostar é outro assunto. Entendeu? Sabe quando a mãe da gente manda a gente fazer uma coisa que a gente não gosta? A gente tem que fazer? Sim. É isso, mano. Até a gente começar a gostar. Então, a leitura é isso. A academia é isso. Eu detesto ir na academia. Puxa, Mas... academia pra mim, pelo amor de Deus. Não, nem fala. Porque eu vou ter o corpo glorificado, vou ser magro. Né? Qual a forma mais eficiente de fazer uma leitura e absorver o seu conteúdo? Acho que já até falou. Fazendo né? resumos, acho que resumos, mapas mentais. Digita lá no YouTube, como fazer um mapa mental. Vai ajudar bastante também. Você tem uma playlist quando você vai ler? Não. A não ser que eu tô lendo em público, assim, eu tô lendo na igreja, aí os caras começam a conversar assim, aí eu coloco um lo-fi. Sabe lo-fi? São aquelas batidas de fundo. Geralmente... Eu não sei se é verdade, mano. Vi alguns artigos que o lo-fi ele funciona no ritmo do coração, da batida do coração. Então ele tende a baixar o seu nível de frequência mental. Que louco. Essa playlist. Aí pra vocês. Mas senão ele de silêncio mesmo. Eu tô sozinho em casa, silêncio. Existem livros seculares que são ótimos para um cristão? Sim. Qual que você indicaria? Sim, sem dúvidas. Acho que o Nocaute é um bom para aqueles que gostam muito de marketing, de tudo voltado mais para essa área. Tem um livro chamado 50 discursos que marcaram o mundo moderno. 50 discursos que marcaram o mundo moderno. Pegaram 50 maiores influências do mundo e redigiram os discursos, fazendo uma análise. Então tem lá Madre Teresa de Calcutá, tem lá Martin Luther King, tem lá Bill Clinton, enfim, tem inúmeras pessoas, alguns chefes de governo de outros países também que ajudam bastante. E por fim, eu indicaria um livro chamado Filosofia do Cotidiano. Filosofia do Cotidiano, do Cortella. Ele é bem respeitoso, cuidadoso e prático de forma de introdução assim, acerca da filosofia, ajudaria bastante. Vocês têm alguns vídeos, né, vocês até lançaram
Como ler a... não, como que é? A Bíblia comentada por. Ah, legal. E aí tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Para quem quer começar a estudar sobre a Bíblia, qual o melhor livro, né, para acompanhar? Para quem está iniciando aí essa jornada. Eu indico duas formas que andam junto. Primeiro é ler um livro. É um livro que a pessoa tem que ler sobre isso. Teologia Bíblica. É um livro. Um livro só, sério, fininho, chamado O que é Teologia Bíblica. Esse é o primeiro. Tá. Ponto de partida. Qualquer área da teologia que você for entrar, qualquer parte do estudo bíblico que você vai entrar, entre por esse livro. O que é Teologia Bíblica? Se não me falha a memória, da editora Fiel. Ele é bem fininho assim, ó. Depois, você vai entrar por meio da teologia sistemática, que vai trazer estudos por meio de sistemas. Então a gente pega, vamos supor, Deus e os atributos de Deus. A gente vai entrar cada ponto acerca de quem Deus é. Então, oração, cada ponto da oração vai transformar você, ou vai te dar, na verdade, uma metodologia pedagógica mais fácil de se aprender. Mas entra por o que é teologia bíblica. Para você ter um contexto. Porque, qual é a questão? Se eu estudar sistemática, eu vou aprender algumas doutrinas acerca de tudo aquilo que está falando nas escrituras. A teologia bíblica vai me ensinar qual é a narrativa das escrituras. Entendi. Exemplo, o mundo é uma peça de teatro. Deus está fazendo uma peça de teatro. O mundo é o cenário. Tá. Os personagens somos nós. E Cristo, o Espírito Santo, os anjos e tudo aquilo que o Senhor tem, o diabo e os demônios. Então nós temos o cenário, nós temos os personagens. O que falta? A narrativa. Falta a história do que está acontecendo aqui. Sim. Então, quando nós lemos a Bíblia sem a narrativa correta, nós transformamos isso aqui num livro de autoajuda. Ó. E não foi escrito para ser um livro de autoajuda. Sim. Então, qual é a narrativa de Gênesis, Apocalipse? O Evangelho. Sim. O Evangelho. Gente, eu recebi uma profecia esses dias do Fábio Coelho, a gente estava almoçando junto. E aí ele falou para mim, Léo, qual é a mensagem que tem queimado mais no seu coração? Eu falei, mano, sem ser demagogo, mas eu quero pregar o Evangelho, mano. O Evangelho, a igreja carece do Evangelho. Aí ele falou, é isso. Continua na mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é muito ampla. O Evangelho do cosmos, o Evangelho das pessoas, das relações entre irmãos, o Evangelho da relação entre homem e Deus. O problema é que boa parte da igreja não sabe o que é o Evangelho, mano. Entendeu? A galera lê as escrituras como, vou tirar aqui, princípios para ficar rico, princípios para ter uma boa vida, princípios para ser bem... Não, mano. Esse aqui é um livro do que Deus está fazendo na Terra. A gente tem que ter em mente que nós estamos participando de um teatro que Deus está fazendo, mano. Então, nós vivemos narrativas. Sim. Você é casado, eu sou casado, nós temos filhos, você trabalha num contexto, eu trabalho em outro contexto, cada um tem sua narrativa de vida. Mas existe aquilo que nós chamamos de meta-narrativa superior, uma narrativa superior a todas, que é a história de Deus. Então, está acontecendo uma história de Deus na Terra e nós somos chamados a participar disso. Temos privilégio, né? E o privilégio de coadjuvantes. Sim. A centralidade é Cristo. Sim. Sempre. Sim. Só qual é o problema? Eu me coloco no centro, achando que eu vou na igreja para ser alguém abençoado. Eu vou na igreja para Deus me prosperar. Vou na igreja para Deus abrir porta de trabalho. E não é sobre isso. O Evangelho é sobre eu ir na igreja para... exato. Então eu vou lá e o culto tem que girar em torno de mim. Eu tenho que receber a bênção, o louvor tem que ser agradável aos meus ouvidos e a mensagem tem que ser boa para eu ouvir. E é o lance da galera que vai no domingo, se enche e aí passa a semana toda, vai esvaziando, pedindo pelo amor de Deus que chegue o próximo domingo. E não. O Evangelho é sobre eu ir na igreja para me doar por completo, como o meu Senhor se doou por mim. Meu amigo, é a frase da minha vida isso aí, cara. Se eu não me engano é do Spurgeon. Se não for, eu sempre coloco na conta do Spurgeon do Agostinho. O Spurgeon fala o seguinte, eu não aceitarei uma coroa de ouro num mundo em que o meu Senhor morreu com uma coroa de espinho. Prosperidade, vencer na vida à luz do Evangelho é subversivo. É um ponto, é o reino de ponta cabeça. É diferente. A gente olha para Cristo pendurado no madeiro, obediente ao Pai, ele é alguém bem-aventurado. Sucesso. Exato. Sucesso, entregou por completo, cumpriu a missão. Enquanto ele olha para o jovem rico, que não entregou as posses, ele fala, coitado. É o lance da perfeição. Sejam perfeitos como o Pai dos céus é perfeito. E aí perfeição não tem a ver com simetria, tem a ver com cumprir o propósito pelo qual foi criado. E não é o que você faz, mas semelhante a quem você se torna. Então é isso.
Qual é o sucesso da minha vida? Chegar no final da vida e não tô pregando, não somos franciscanos, não tô pregando contra a riqueza, que em nome de Jesus eu oro todos os dias, cara, sério, perante Deus. Um dos pontos da minha lista de oração é: Deus, levanta bilionários no meio da igreja. Porque a gente precisa de pessoas que vai financiar a proclamação do evangelho no mundo. Sim. Eu oro, cara, eu creio que Deus vai levantar. Tem 2 pessoas lá na igreja que recebeu uma profecia assim: não foi eu, cara. Os caras falam assim, do lado. Cara, Deus tem sabedoria. Falou, irmão, finanças, você não vê. É brincadeira. E aí os caras, um dia o Subirá, cara. Fui buscar o Subirá no aeroporto. Ele foi na conferência de Zascope. O Subirá chegou do lado de um cara e falou: ó, eu vejo Deus te fazendo milionário para você financiar a obra do reino. Que louco. Eu falei: isso, nós precisamos disso. Não tô pregando isso. Não tô pregando, ser franciscano, andar de chinelo, sim. De madeira. Não é isso. Mas a minha centralidade, mano, eu entro em crise quando acaba um culto e no final o pastor não conseguiu vincular a mensagem dele com o evangelho. Caraca. O que nós ouvimos não foi uma pregação bíblica. Sim. Foi uma pregação do egocêntrica. E não, é cristocêntrica. Sim. Não é oferecendo o plano de salvação. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. O evangelho não se resume a isso. Sim. O evangelho se resume à redenção de tudo. O evangelho é tudo que Deus fez por nós. É a natureza clamando, sou eu cooperando. É tudo. Uau. Então, é terminar. Mas eu preguei antes de vir pra cá, 4 pontos sobre o evangelho. E aí você chega no final e fala: caramba, cara, só o evangelho? Nossa, caramba, só o evangelho. Porque Paulo vai falar no final de Timóteo: nos últimos dias, eles não suportarão a sã doutrina. No que depender de mim, meu amigo, eu vou colocar essa doutrina no ouvido dos outros até doer, cara. Vai ser o evangelho. Tem que ser. Mas e se você morrer, não sei o quê, sem nada, Léo? Você não vai deixar nada pro seu filho, mano? Vou deixar uma só coisa: o evangelho. Uau. O evangelho. E eu vou cumprir. E é isso. Às vezes as pessoas perguntam: Léo, quais seriam as suas últimas palavras para o Theo? Leia a Bíblia. Que louco. Essa é a última palavra. Porque o amor de pai, o cuidado ele já recebeu sim. no correr da vida. Sim. O que ele precisa tá aqui, o evangelho. É o evangelho, gente, é o evangelho. Cristo nos chamou para o evangelho, por causa do evangelho, para cumprir o evangelho, para nos tornarmos o evangelho cada dia mais. Que louco. Essa é a mensagem central da nossa vida, cara, o evangelho de Cristo. Não é nada. Sim, Deus vai te prosperar, Deus vai cuidar de você porque ele é um bom pai. Porque isso foi anunciado no evangelho. Sim. No evangelho. Tá lá. Tudo o evangelho. O evangelho. Essa é a mensagem da minha vida, cara. Que louco. Eu vou dar minha vida por isso. Eu vou criar o Theo numa mentalidade de Marte, se for necessário, pela causa do evangelho. Às vezes eu falo pra Ellen, esse menino vai morrer pela causa de Cristo. Oi, desculpa. Misericórdia, não. Não vai não. Pra mãe morrer, né? Mas é sério, cara. A mentalidade, eu olho pro Theo e falo: mano, você vai ser uma bomba atômica do evangelho. Onde você chegar, você vai explodir o amor. É isso. Então é o que queima dentro do meu coração. Exato. E a narrativa central das escrituras que nós somos chamados a viver o evangelho. De Gênesis a Apocalipse. Entendeu? É isso. Virá o descendente da mulher. E ele vai pisar a sua cabeça. E você vai ferir o calcanhar. O proto-evangelho começa ali. Gênesis 3. É isso. E vai terminar em Apocalipse. É sobre isso. Na nova céu e nova terra. Então sempre foque no evangelho. Sempre o evangelho. Saulo, se eu não me engano foi o Saulo. Ele comentou. O pessoal falou assim: não, mas como assim? Ele estava fazendo, acho que, os comentários sobre Apocalipse e tal. E ele falou: mas como assim, cara? Não, foi o Vitor. Acho que Vitor Vieira. No estudo que ele fez do Apocalipse. Do Apocalipse. E aí ele fala assim: cara, como assim? Se isso aqui é um manual pra gente viver os últimos dias, não tem nada a ver, é spoiler. Aí ele falou, cara, um negócio que, cara, isso me pegou. Ele falou assim: spoiler é pra quem tá recebendo uma informação de um filme que você vai assistir. Agora, pra quem atua, é roteiro. Exato. Não, e eu te pergunto, Rodrigo, escatologia dá mais medo ou esperança atualmente? Esperança, cara. Não, pra galera que não entende... Exato, medo. Jesus vai voltar, não vou ser arrebatado. Mano, você tá com medo de uma parada que você é filho de Deus, cara. E aí, uma mentalidade escapista. Sim. Entendeu? A mentalidade de tipo assim: cara, que se exploda esse mundo, eu vou andar numa rua de ouro. Meu amigo, nós vamos reconstruir essa parada aqui junto. Cara, quando eu descobri... Porque até então a gente tem a teologia do deixados para trás. Exato. É isso. Doutrinação brasileira. Foi discipulado pelos 3 filmes. Quando eu descobri que a ideia do escapismo foi um bando de cara que falou assim: não deu certo cristianizar o mundo, então beleza, a gente... Vamos fugir. Mas a gente vai sair. Vai acontecer, mas a gente vai sair. Cara, tem 200 anos isso? Foi em 1811, começou isso. Pouquíssimo tempo. É muito novo. Só que foi um tipo de ensino
Ficou impregnado. disseminou. Exato. Quando eu fiz esse estudo, eu trouxe uma irmã pra me ajudar, porque eu queria redigir pra dar pra galera, os voluntários da Arroz, né? E aí, ela falou assim, Rodrigo, eu não creio nisso, eu acho que a gente vai ser arrebatado e é isso. Eu falei, então me ajuda a montar? Não tem fundamento. Ela falou, cara, eu não sei nem o que falar. Olha o trecho, olha o trecho. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, peraí. Independente da linha soterológica, se o cara é calvinista ou arminiano, Sim. os eleitos são salvos. Sim. Independente da linha. Não estou falando nada de soterologia. Então, eles vão surgir para enganar os eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que está lá no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que está lá no interior da casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e brilha até Sim. em distância, né? Em distância, o ocidente, assim será na vida do Filho do Homem. Onde tiver cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Agora, olha a fala de Cristo. Logo em seguida a tribulação. Olha a frase de Cristo. Vamos ler. É só ler, cara. Tá tudo aqui, mano. Olha isso. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol se escurecerá, a lua não dará claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Agora, e ele, quem? O Filho do Homem. Sim. Enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Uau. Logo após a referida tribulação, aí ele vai reunir. Qual que é a nossa mentalidade? Cara. Eu vou subir e... Enfim. Me mostra esse caminho aí, que a gente não achou ainda. Exato. Eu quero, tomara que seja arrebatado. Eu quero. Não, eu falei pra galera, eu comecei a dar o curso, eu falei assim, gente, ó, na pior das hipóteses, porque tinha uma galera pré e tal, eu falei assim, na pior das hipóteses, se a gente tiver errado, a gente vai estar muito preparado pra subir junto. Eu tô louco. Eu de coração... Mas se não tiver, mano... Mano, de coração eu quero arrebatamento. Que venha. Não, amigo, eu não quero sofrer não, cara. Ver meu filho morrer, ver o povo matar minha esposa, eu morrer com a faca no pescoço. Não, arrebatado 100%. Agora, de intelecto, lendo as escrituras não tem como. É aquele lance. Se você estiver errado, aí vai dar B.O. Enfim, mas cumprindo a funcionalidade do evangelho é o que importa. Sempre será sobre o evangelho. É Nunca isso. sobre nós, sabe? Terminar a mensagem, você, novo pregador, é sobre o evangelho. Sim. A Bíblia não é uma dica para ser mais rico. A Bíblia não são dicas para ser, seja lá o que for. A Bíblia é o anúncio do que Deus fez pelo homem. Uau. É o anúncio do que Deus fez pelo homem. É o anúncio da nossa inutilidade em relação ao plano de salvação. É Deus berrando da cruz. Vocês não conseguiriam. Por isso, eu enviei meu filho para fazer por vocês. Uau. E é escandaloso. Constrangedor. Demais. E ao mesmo tempo, cativante, cara. Nos atrai, né? Cara, é fantástico. Exato. Que louco. Cara, muito obrigado. Obrigado. Que honra te receber aqui. Todo meu Agora amor. tem uma caminhada aí pra voltar pra casa. Tem. Mas é isso, cara. Muito obrigado. Obrigado pela tua sabedoria. Obrigado pelo homem que você tá se tornando pra nossa nação, o referencial que você tá se tornando. Suas considerações finais aí pra galera. Cara, obrigado vocês pela confiança. Na verdade, é um prazer poder estar perto de pessoas como você e toda a igreja aqui. honra. Me inspira muito e que nós possamos nos encontrar mais. É isso. É mais do que nós já nos encontramos, né? A galera já sabe meu nome, sabe Né? tudo aí, já, o nome do meu filho. E obrigado, cara. E É isso. pregue o evangelho. Essa é a minha consideração final. O evangelho. Mas é resto. Cara, obrigadão. Valeu, mano. Tamo junto. Obrigado a vocês que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham sido abençoados. Espero que vocês tenham encarnado, né, o que foi falado aqui e que isso tenha mudado a vida de vocês. Deixa eu falar. Se você quiser seguir o Léo, como que eles fazem pra... No Instagram, @Leonardo_Desascope. Legal. Vai estar também aqui na descrição, a gente coloca. Deixe seu comentário do que você achou desse bate-papo. Fala aí o que isso te acrescentou, mas deixa também falando o que você gostaria de ouvir, né, sobre o que a gente poderia falar para te auxiliar na caminhada com Cristo. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas, porque uma pessoa que você compartilhar pode ter a vida mudada, pode ter a história dela mudada. Então, compartilhe com o máximo de pessoas aí, tá bom? Deus abençoe a sua vida e, cara, é isso, é sobre isso. É o Evangelho. Valeu. Glória a Deus. Valeu, gente. Obrigadão. Cara, obrigadão, hein? Valeu. É isso.